Olá, esta é a 14ª aula do nosso curso de Escatologia. É uma aula muito interessante, apesar de ser uma aula muito interessante, se você deixou de assistir alguma aula, eu recomendo fortemente que você volte e não perca nenhuma aula, porque às vezes eu tenho certeza que a gente vai nas aulas logo pelo título, pega as aulas mais interessantes, as que a gente tem mais dúvida, mas é muito importante que você assista todas as aulas para você entender todo o contexto. Senão pode ser realmente que você não concorde com algo que eu vá falar e porque realmente as coisas elas vão se encaixando conforme a gente vai estudando esta minha interpretação a respeito do Apocalipse. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o milênio e a gente vai ver alguns trechos bíblicos que falam sobre o milênio. Eu vou colocar a minha interpretação junto com, logicamente, com outras interpretações aqui. A gente vai discutir um pouquinho a respeito desse tema e da importância que ele tem na Bíblia, nas profecias. Existe um texto apenas que fala sobre o milênio. Também, por incrível que pareça, é apenas um trecho que fala sobre ele. E é algo que é interessante que é apenas um trecho, um dos últimos capítulos da Bíblia, existe tanta discussão a respeito dele. Né? Mas vamos ver esse trecho. Está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 6. Eu vou ler esse texto rapidamente. Aliás, eu vou ler até o versículo 7 que fala, né? Diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Eu li aqui até o versículo 8 do capítulo 20, né, e a gente vai entrar agora. Mas uma coisa interessante é que a gente vê que a palavra 1000 anos ela aparece 6 vezes, né, nos versículos 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Por 6 vezes ela aparece aqui. E ela se trata nesse texto falando que é o tempo do reinado de Cristo sobre a terra, né? Um tempo de reinado de Cristo, né? Que ele será colocado, né? De Cristo e não somente Cristo, mas aqueles que deram o testemunho de Jesus reinarão com Cristo durante estes 1000 anos, né? Então a gente percebe esse texto falando a respeito disso. Isso ocorre após a Batalha do Armagedon. A gente vê isso, a gente viu na aula passada, né, o finalzinho do capítulo 19 ele fala, o capítulo 20 ele continua falando que isso provavelmente vai se dar logo após a Batalha do Armagedon, após a besta e o falso profeta serem lançados no lago de fogo, Satanás ele é preso, né? Uma coisa interessante a respeito do milênio é que existe um grande debate, né, a respeito dos pré-milenistas, pós-milenistas, amilenistas. Né? O que é isso? Pré-milenista é aquele que crê que o milênio ainda vai ocorrer. O pós-milenista ele crê que o milênio ele está ocorrendo ou já ocorreu, né, e existe ainda o amilenista, né, que diz que não existe milênio ou se existe ele não é literal, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Antes de falar sobre isso, eu gostaria de falar que essas visões diferentes, não a respeito apenas do milênio, mas também a respeito de pré-tribulacionismo, mid e pós-tribulacionismo, tudo isso, na verdade, não é que as pessoas são cabeça dura e não conseguem enxergar o que os outros não enxergam, é que existem apenas visões diferentes, interpretações diferentes, né? Não é que uma pessoa é mais ignorante do que a outra em termos bíblicos, porque
eu já vi muitos homens que são comprovadamente piedosos, que são comprovadamente conhecedores da palavra, e eles têm visões diferentes, né? Então, isso não é questão de conhecer mais ou menos a palavra de Deus, é apenas visões e interpretações diferentes. E eu vou colocar a minha interpretação também, né? Apenas algo que nós devemos tomar o cuidado, né? Que alguns motivos que são colocados para se dizer que se crê ou que não se crê, é que existem algumas pessoas que dizem que não se pode tomar o Apocalipse a pé da letra, que muitas profecias são figuradas e que também muitos eventos eles são referidos a eventos ocorridos no século I. A gente já viu com relação a essa última, né, esse último motivo, é que a profecia ela se repete. Né? A profecia ela tem essa característica de acontecer e ela se repetir, né, na nova aliança. Né? Isso a gente viu. E existe um risco, na verdade, também ao não tomar algumas partes do Apocalipse ao pé da letra. Né? E eu acho que o milênio é uma delas. Apesar de eu reconhecer que existem muitas profecias que são figuradas, mas quando elas são figuradas, elas são explicadas. Né? Toda profecia que ela é figurada a respeito das bestas, das cabeças, dos montes, dos chifres, tudo isso é explicado. Né? Já quando é algo tão firme assim, como se diz 1000 anos, e a gente vai ver outros versículos na Bíblia que dão suporte para esse milênio, então isso é complicado a gente não tomar ao pé da letra. Mas vamos continuar aqui, e antes de a gente entrar efetivamente no milênio, gostaria de dizer que existem alguns motivos na Bíblia a respeito do milênio. O motivo para que ele ocorra. Né? O primeiro motivo é que existe a necessidade de um reino terreno do Messias. Né? Por quê? Porque existem muitas profecias que ainda não se cumpriram. Né? Talvez elas venham a se cumprir, aí a gente não tenha mais essa necessidade. Mas até hoje, né, a gente percebe que existem várias profecias a respeito da terra, dessas nações, e a gente vai ver um pouquinho que não se refere ao mundo vindouro, né, profecias que não poderiam ocorrer no mundo vindouro por algumas razões específicas, mas o reino do Messias ele precisa ocorrer na terra, nesse mesmo mundo que a gente habita. Então, essas são algumas das razões de que o milênio ele precisa ocorrer. Antes de a gente entrar no milênio, eu gostaria de entrar em outra profecia, né, uma profecia que fala também de algo interessante para a gente, porque existe interpretações, e principalmente os amilenistas ou os pós-milenistas, o que eles creem, na verdade, é que após a tribulação e após a vinda de Cristo à Terra, o que será ocorrido é que haverá o julgamento final e entraremos no estado eterno. Né? Ou seja, não existe um Cristo, um reino de Cristo neste mundo do jeito que a gente tem hoje. Né? Nessa configuração que a gente tem hoje. Já vai vir, será novo céu e nova terra. Né? Mas eu gostaria de ver um pouquinho a respeito de algumas profecias, e em especial a profecia de Isaías 65, de 17 a 20, que fala um pouco sobre isso. Né? Vamos ler esse texto? Esse texto ele diz assim: Porque eis que crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém e exaltarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Não haverá mais nela crianças de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Eu grifei algumas palavras aqui. Né? Em primeiro, céus novos e nova terra, o que dá a entender que seja o novo céu e a nova terra lá de Apocalipse 21, né? Quando João ele fala vi novos céus e nova terra. Né? Só que existe algo interessante nesse texto, porque ele fala um pouquinho mais para frente, né, nesse texto, que diz que não haverá velho que não cumpra os seus dias, ou seja, não vai ter velho que vai morrer cedo. Né? E ele fala, porque o jovem morrerá de 100 anos, ou seja, vai haver morte nesse período. Né? E ele continua dizendo, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado, ou seja, vai haver pecado nesse período. Então, como que a gente consegue conceber um lugar que é novo, né?
um céu novo, uma nova terra, ou seja, um lugar novo, que é isso que Isaías ele está profetizando. Mas ele fala que ainda nesse lugar haverá morte, haverá pecado. Porque a gente percebe, né, a diferença. Né? E aliás, eu vou colocar aqui um diagrama que fala um pouco sobre o mundo atual e o mundo vindouro, né? Para a gente saber a qual período que Isaías ele está profetizando. Né? E eu coloquei algumas palavras aqui, algumas palavras no hebraico, que é Olam Hazé e Olam Rabá. Né? Olam quer dizer mundo, né? Ou era, né? Normalmente é tido para mundo. E Hazé quer dizer o mundo atual. E Olam Rabá quer dizer o mundo vindouro. Talvez você já tenha visto algumas expressões em alguns livros, ou o próprio Jesus ele fala sobre o mundo atual, o mundo vindouro, o século atual, o século presente, e ele fala um pouquinho sobre isso. Mas o que daria a entender quando o Isaías começa falando é que isso se dá no mundo vindouro, né, por causa dos novos céus e da nova terra. O porém é que lá em Apocalipse 21, de 1 a 4, aonde fala dos novos céus e nova terra, parece que não é bem assim. Veja lá, eu vou ler o texto de Apocalipse 21, de 1 a 4, diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, a primeira coisa interessante que ele fala, né, que o primeiro céu e a primeira terra passaram, ou seja, esse novo céu e a nova terra é quando a terra ela se passar. Mas o texto continua dizendo: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles estará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então a gente vê aqui, né, que nesse mundo, né, a gente tem estas coisas acontecendo. Existe um outro texto ainda, que é 1 Coríntios 15, 23 a 26, que fala algo interessante também. Lá 1 Coríntios capítulo 15, nos versículos 23 a 26, fala assim: Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque, desculpa, eu vou começar um pouquinho antes. Lá no capítulo 15, eu vou ler a partir do versículo 23. Eu li o 26. O 23 diz assim: Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus e ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Veja que o apóstolo Paulo diz no versículo 25, porque convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ou seja, Jesus ele vai reinar até que ele coloque todos os inimigos debaixo do seu pé, e o último inimigo é a morte. Ou seja, como a gente viu nesse texto de Isaías, ele fala que haverá um tempo de reino, mas um tempo onde ainda existirá morte. Ou seja, vai existir um tempo onde Jesus ele ainda vai estar reinando e subjugando a todos debaixo dos seus pés. Aí sim, quando ele derrotar todos os inimigos, aí sim ele vai passar o reino ao Deus Pai, que é o que a gente vê acontecendo lá em Apocalipse 21, que é o próprio Deus, ele habitará com os homens, né? Diz que o mesmo Deus estará com eles, né? O Pai, Deus Pai, ele estará conosco no mundo vindouro. Então a gente percebe uma coisa interessante aqui, que é necessário que ainda no mundo atual exista um tempo, né, que João fala que ele durará 1000 anos, aonde Jesus ele estará reinando. E eu creio que é nesse período que Isaías ele está se referindo. Eu vou colocar um pouco mais em zoom aqui nesse período do milênio para a gente entender um pouco, né, como que ele começa. Né? Ele começa, a gente viu, ele começa depois dos 3,5 últimos anos, né, da grande tribulação,
Logo depois disso, né, a gente percebe que os 3 últimos anos eles começam, na verdade, com a abominação desoladora. A gente já estudou isso lá em aulas passadas. Depois a gente tem o arrebatamento, que ele precede a ira de Deus, né? A gente viu isso também um pouquinho, que ou seja, o arrebatamento ele vem antes da ira de Deus, que são as 7 taças, e o Armagedon ele vem aí antes, logo antes do milênio, né? Então a gente percebe que logo depois da ira de Deus, Jesus ele volta, o Armagedon é a volta de Jesus, né? Ele vem derrotando, fazendo uma campanha aí militar sobre várias nações, que culmina no Vale do Armagedon, onde ele destrói o anticristo e o falso profeta. E durante o milênio, Jesus ele vai subjugando a todas as nações, mas a gente percebe que durante o milênio é onde ocorrerá essa profecia, ou seja, uma coisa que a gente percebe então é que várias pessoas no Armagedon, né? Então vamos entender um pouco. Durante esses 3,5 anos da tribulação vão haver pessoas crentes, né? Que estão passando por ela. Vão haver também ímpios que vão estar guerreando contra a igreja. No arrebatamento, os crentes irão subir e irão continuar os ímpios. E no Armagedon, nem todos os ímpios morrerão, né? Então, no milênio, a gente terá as pessoas que viverem, que tiverem seus corpos ressurretos e os corpos transformados, seja no arrebatamento, na transformação ou na ressurreição, né? Isso ocorre após a primeira ressurreição. E haverão também pessoas que continuarão com seus corpos normais, né? Como que a gente sabe isso? É porque o texto de Isaías fala de crianças. Ora, como que nascerão crianças? Crianças precisam nascer é, através de relações sexuais. E a gente sabe que Jesus ele falou que no mundo vindouro, né, as pessoas com corpos glorificados não se casam nem se dão em casamento. Ou seja, se haverão crianças nascendo, se haverão velhos morrendo, né, então, ou seja, haverão no milênio ainda pessoas com seus corpos não glorificados ainda, pessoas que entraram. Por que a gente sabe disso? Porque ao final do milênio, conforme o texto que nós lemos lá de Apocalipse 20, de 7 a 14, Satanás ele é solto e ele convoca todas as nações, né, para a batalha final, que é de Gog e Magog, né? Então a batalha do Armagedon ela é antes do milênio. A batalha de Gog e Magog ela é ao final, né? Gog e Magog, Gog é o rei de Magog, na verdade, né? O lugar é Magog, mas que é algum lugar ao norte de Jerusalém, né? Que fala da destruição da terra, ou seja, nessa batalha, quando se levantar, diz aí que as nações elas vão se rebelar e vão cercar o Arraial dos Santos, né? A gente vai ver um pouquinho por que Arraial nas aulas mais para frente, mas é nessa batalha que vem a destruição da terra, que desce fogo do céu e esta terra ela é destruída com fogo. E após isso tem-se o juízo final para entrarmos então no Olam Rabá. E olha que interessante, né? Porque quando você tem a destruição da terra, aí é que você tem a morte, né? E quando que a gente percebe que Jesus ele venceu a morte? Quando ele ressuscita todas as pessoas da terra, no juízo final. Todos serão ressurretos. É aí que a morte ela será vencida por completo. Por quê? E como que a gente sabe disso? Porque é lá no final, lá do versículo do capítulo 20 também, que fala que a própria morte ela seria lançada no lago de fogo e enxofre. E isso foi após Jesus ter julgado todos, né? Então a gente percebe isso lá no texto de Apocalipse 20. Eu vou ler aqui para vocês, né, que todas as pessoas foram julgadas, né? Lá o capítulo 20, versículo 13 diz: E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ou seja, após o julgamento, Jesus ele vai vencer a morte. E aí sim entraremos no Olam Rabá, no mundo vindouro. Como sabemos isso? Lá do texto de Coríntios, que fala que aí ele entregará o reino ao Pai. Lembra que o apóstolo Paulo falou que convém que ele reine até que coloque, ou seja,
durante o milênio. Né? Precisamos de um tempo aí para que Jesus reine até que ele coloque todos os inimigos debaixo dos seus pés. E isso durará 1000 anos. Não vai ser fácil. As pessoas, mesmo com Cristo na terra, ainda assim não irão, ainda assim elas irão se rebelar contra Jesus Cristo, mesmo ele morando e reinando sobre a terra. Né? Então a gente vai ver que isso vai durar aí 1000 anos e ainda assim no final haverá uma grande destruição, mas será o tempo onde Jesus Cristo ele irá ter o juízo e aí sim ele vai entregar o reino ao Deus Pai e nós entraremos sim, aí sim nós entraremos na Nova Jerusalém que desce do céu. Lembrando que a Jerusalém, a Nova Jerusalém, ela desce do céu. Ou seja, existem aliás, uma coisa interessante, né? Que a gente percebe aqui. As pessoas acham que quando morrem, né? Depois quando ressuscitarem, vão caminhar em ruas de ouro. Não, você vai caminhar na mesma rua que você caminha hoje. Porque a gente é arrebatado, mas volta e vai reinar durante 1000 anos nesse mundo que a gente tem hoje. Né? Então a gente vai ter que reconstruir muitas coisas. Por isso que a gente deve cuidar bem dessa terra, porque a gente ainda vai morar por 1000 anos nela, você que crê em Jesus. Né? E aí sim, lá no Olam Rabá, lá no mundo vindouro, aí sim, nós temos a Nova Jerusalém, lá em Apocalipse 21, a Nova Jerusalém que desce do céu. Né? Ou seja, um novo céu, uma nova terra, e essa nova terra, ela desce, né? Ou seja, a gente vai habitar na terra. A gente não vai ficar tocando harpa no céu, nas nuvens, não. A gente foi feito para habitar na terra. Então existem dois destinos. Um é o inferno, que é o lago de fogo e enxofre. O outro é a terra. Porque o próprio Jesus disse que os mansos herdarão a terra. Existe ainda uma coisa interessante, né, a respeito do milênio, que é a cultura judaica a respeito disso. Né? Porque João era um homem judaico também. E o pensamento judaico a respeito disso, eu tirei lá do Talmud, no Tratado Sanhedrin 97a. O Talmud, para quem não conhece, é a explicação que é dada, é conhecida como a lei oral, né? A explicação que é dada para textos do Antigo Testamento, né? Onde os rabinos, onde foi escrito qual é o pensamento dos rabinos durante a história. Né? Mas algo interessante nesse tratado Sanhedrin, nessa página 97a, diz os rabinos discutem, né, e um deles, em especial, fala que o mundo durará 6.000 anos, sendo o sétimo milênio, o reinado do Messias. Isso aqui está escrito lá. Né? E a razão pela qual ele dá é pela seguinte, porque diz que Deus criou o mundo em 6 dias, ele trabalhou 6 dias e no sétimo ele descansou. E ele associa isso ao Salmo 94, que diz que 1000 anos são como um dia. Né? Então ele fala o seguinte, né, que como Deus ele trabalhou por 6 dias e no sétimo descansou, assim também será. E como 1000 anos são como um dia, então a Terra ela terá 6.000 anos de trabalho e o sétimo milênio, o sétimo 1000 ano, ele será o reinado do Messias, um tempo de descanso. Né? E eles tratam esse tempo do Messias, né, que eles falam que é Men Olam Rabá, que é apenas um gostinho do mundo vindouro, né? Apenas algo que nós podemos perceber de como será o mundo vindouro, será apenas um gostinho disso. É uma aula grande, né? Uma aula densa, mas eu espero que você tenha gostado e gostaria de encerrar deixando esse texto aí, que um pouquinho depois de 1 Coríntios. Aliás, eu recomendo você ler 1 Coríntios 15 inteiro, que fala que é um texto bastante escatológico também, que fala também desse período do final do milênio. Né? Mas Deus diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, eu aguardo você na próxima aula. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, eu aguardo você na próxima aula.